Sejam bem-vindos ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos entender de onde vem a palavra brasileiro e responder à pergunta: afinal, por que somos brasileiros e não brasilianos? Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Você já deve ter visto algum vídeo por aí com explicações do porquê nós falamos brasileiro e não brasiliano, como por exemplo vemos em outras nacionalidades, praticamente todas as outras, venezuelano, peruano, italiano e até mesmo quando não é ano, é ex, então irlandês, inglês, francês, até mesmo em inglês se usa American, Brazilian. Parece que nenhum outro nome de língua ou de nacionalidade usa o eiro no final, e mais curioso ainda é que esse eiro parece estar sempre associado com alguma profissão, algum tipo de trabalho, como por exemplo padeiro, pipoqueiro, engenheiro, etc. Será então que o termo brasileiro está errado? Não devia ser então brasiliano ou brasilês, como acontece com as outras nacionalidades? Os termos que nós usamos para nos referir ao habitante de um local se chamam gentílicos, e eles estão muito fortemente ligados aos topônimos, que são o nome dos países, das regiões, dos territórios. E eles não são uma consequência da existência dos estados nacionais. Na verdade, eles são um dos seus elementos mais básicos e constitutivos, já que eles são responsáveis por criar essa identificação necessária na relação do sujeito com o Estado. Portanto, o gentílico representa a identidade cultural de uma comunidade territorial. Nas línguas latinas, nós temos muitas vezes uma relação bem regular entre o gentílico e o topônimo, já que o nome da nacionalidade normalmente vem de uma sufixação do nome do território. México, mexicano, Escócia, escocês. Porém, essa relação é muito mais dinâmica do que estática, sofrendo os efeitos da história da língua e fazendo com que esses termos assumam sentidos e formas diferentes ao longo do tempo. E isso leva a alguns acidentes e deslizamentos que não obedecem a uma ordem pré-determinada, como muitos outros aspectos da língua. Mas então, vamos entender a história do termo brasileiro. E na verdade, os habitantes do Brasil já receberam diversos nomes diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, nos séculos 16 e 17, os indígenas nativos eram chamados de brasilienses, enquanto que os portugueses e os seus descendentes eram chamados de brasílicos. O termo brasileiro, de fato, surgiu para designar quem trabalhava na extração do pau-brasil, e no começo usava mão de obra escravizada de indígenas, mas depois de portugueses que voltavam ricos para Portugal. Mais tarde, o termo foi usado para todos aqueles que nasciam no Brasil, com exceção dos indígenas, de uma forma bem cruelmente irônica, já que eles foram o povo invadido. Dá para perceber como a escolha do gentílico não é tão óbvia, já que ele tem significados e formas diferentes para grupos dentro do mesmo território. E esse foi justamente o problema que surgiu com a independência do Brasil. Se um projeto de um novo país exigia um nome que representasse a unidade nacional e o sentimento de pertença a uma comunidade só, qual nome se deveria escolher? Imaginem que nesse mesmo território havia grupos muito diversos: indígenas, negros, descendentes de portugueses de outros povos invasores, como os holandeses, mestiços e até portugueses naturalizados no Brasil. A escolha do gentílico iria necessariamente apagar os outros termos existentes para que se tivesse só um termo único. Os principais concorrentes na época eram brasileiro, brasiliense e brasiliano. E acreditem, houve defensores para cada um desses termos. Por exemplo, se alguns de vocês conhecem o jornal fundado em 1808, chamado Correio Brasiliense, já deve imaginar qual era a preferência do seu fundador. Mas o termo brasileiro foi que se consagrou no trecho Gente Brava Brasileira, do Hino da Independência, que curiosamente foi uma adaptação de uma canção anterior à independência que se chamava Hino Constitucional Brasiliense. Depois, o termo foi oficializado em 1824 na Constituição Política do Império do Brasil, que se dizia ser uma associação política de todos os cidadãos brasileiros. Mas, como nós dissemos que os outros termos também estavam presentes na fala das pessoas, brasiliano e brasiliense continuaram a ser usados pelas pessoas mesmo depois da oficialização de brasileiro. Para quem mora em Brasília, já devem estar imaginando qual foi o próximo conflito que surgiu com a construção da nova capital. A Academia de Letras, então, definiu que o termo latino do Brasil deveria ser usado para os habitantes da capital Brasília, cidade dos brasilienses. Mas então o sufixo eiro é realmente só usado para designar trabalhador de alguma coisa, né?
como por exemplo quem extraía o pau-brasil. É um termo errado para designar um povo, já que brasileiro é o único exemplo que tem eiro no gentílico. Na verdade, essas afirmações são bem questionáveis e não se apoiam nos dados que nós temos. O sufixo eiro tem caráter polissêmico, ou seja, desempenhou diversos papéis diferentes ao longo da história da língua portuguesa. Isso se dá pela sua origem latina, já que dois termos diferentes acabaram evoluindo para um termo equivalente aos dois. Essa ideia de que eiro não forma gentílicos está muito mais associada à popularidade de dois grandes termos, brasileiro e mineiro, que vem de Minas Gerais, que parecem ser as únicas exceções da língua. Porém, o estudo que eu deixei aqui na descrição do vídeo mostra a ocorrência de gentílicos relativos a 36 topônimos diferentes em 3 países diferentes, Brasil, Portugal e Espanha. Isso mostra como o uso de eiro nos gentílicos não são só alguns poucos casos. Aliás, em muitos dos casos são formas oficializadas e, além disso, são bem populares. Acontece que, desde sempre, no português, o sufixo eiro concorreu com outras formas que também tinham valor gentílico, pátrio ou étnico. Isso fez com que eiro não fosse tão aproveitado, apesar de hoje ainda ser um dos mais produtivos. Há também a ideia de que eiro representa algo negativo, como por exemplo bagunceiro, barraqueiro, biscoiteiro, etc. Em comparação, por exemplo, com o sufixo ista, que não só designa alguém que é trabalhador de algo, como o eiro faz, mas também que essa pessoa é uma especialista no que ela faz. Por exemplo, quando uma pessoa joga futebol de forma amadora, é chamado de boleiro, e até com sentido negativo às vezes. Já o profissional é o futebolista. Apesar da crescente produtividade do sufixo ista no português contemporâneo, no português arcaico, o eiro era o formador de profissões de trabalhadores por excelência e não tinha nenhum sentido negativo. E há diversos exemplos na língua portuguesa que mostram que essa relação do menos especialista e mais especialista não está tanto relacionada ao sufixo ista ou eiro, mas a outros fatores, como por exemplo as palavras engenheiro e recepcionista. Por fim, fazer comparações com termos usados em outras línguas para justificar brasiliano ou brasilês parece bem questionável, já que parte do pressuposto de que há uma correspondência direta e inequívoca entre as línguas. Mas nós temos que lembrar que, além dos diferentes processos formais de cada língua, cada topônimo tem uma história com as diferentes culturas, e não são uma mera tradução do mesmo termo para outra língua. Por exemplo, Nederland, em holandês, tem 3 variações diferentes no português. Países Baixos, que é uma tradução dos componentes decompostos, Holanda, com uma metonímia da região centro-oeste do país, e Neerlândia, que é uma adaptação da designação original, mas que tem um uso bem restrito. Olhar para como as outras línguas chamam os brasileiros seria uma forma de se autodefinir pela voz dos outros. Além disso, não se pode estabelecer uma relação estável entre os sufixos gentílicos e os topônimos, já que esse processo nem sempre é uma derivação regular do nome do país ou do território. Por exemplo, o termo alemão, que não termina nem em ano nem em es, é equivalente a outras 2 formas, teutão e germano, dependendo ali da relação do povo, da cultura, com aquela região. Em italiano, se diz tedesco, em inglês German, e em português e espanhol, alemão, alemã. Portanto, a relação entre os gentílicos de línguas diferentes revela a inexistência de uma correspondência estabilizada entre os sufixos. Isso tudo sem citar termos como espanhol, afegão, austríaco, etíope e egípcio, que claramente não terminam em ano. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários, sugestões, além de compartilhar esse vídeo. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.